Que bom, fico muito feliz. Eu acompanho já todo o seu trabalho, já faz alguns anos, né? Já até tive a oportunidade de ir ao seu consultório e é algo fantástico mesmo. Tudo que você fala é algo muito novo pra gente. Assim, eu, no meu caso, eu não conhecia muitas das coisas que você me falou lá aquela vez. Deixa eu só silenciar aqui. E eu acho que é muito importante, muito rico poder dividir isso. Eu agradeço mesmo de coração essa oportunidade de você vir, porque eu acho que tem muita gente que ainda não conhece, desconhece esse assunto tão rico e tão importante para a nossa vida, para a nossa carreira. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem é a Louise, o que você faz, o seu trabalho. Eu sei que você tem aí muitos Vai ser um prazer. Bom, hoje eu trabalho com saúde integrativa faz em torno de 8 anos, que é uma área bem ampla, que a gente vai falar um pouquinho, né, daqui a pouquinho. A minha formação base é fisioterapia, hoje eu sou graduanda em medicina. Eu tenho mestrado em medicina biológica naturista e ministro cursos já no Brasil todo, para médicos, para todos os profissionais da área da saúde e fora do Brasil também. Então, assim, é uma paixão para mim. Eu acho que tudo na vida, quando a gente faz com amor e paixão, faz toda a diferença, né? A saúde integrativa é minha vida, Tati, né? Hoje eu não sei olhar para um paciente, olhar para o ser humano, sem enxergar toda a amplitude que ele pode me oferecer, né? Sim. Hoje eu me sinto muito privilegiada. Para quem não conhece, é o Dr. Lair Ribeiro, que é o mestre da medicina natural do Brasil. Ele me encaminha muitos pacientes. Então, legal. Eu tenho a satisfação de receber pacientes dos grandes nomes no Brasil para cuidar dessa questão corpo e mente, né? Porque a gente sabe hoje que a saúde, mesmo na medicina integrativa, quando se fala em medicina integrativa, todo mundo só quer olhar o corpo, né? É o que você falou, a alimentação é importante, é super importante. A gente tem que fazer atividade física, que é muito importante. A gente tem que olhar para os agrotóxicos, para as toxinas que a gente está, né? Repleta de toxinas, que também as pessoas não sabem. Eu ouvi hoje você comentando algo, né? Nos seus stories. Sim, tem pesquisa que mostra que 35% dos cânceres são advindos das toxinas. Então, assim, é muito grave e é muito desconhecido, né? Só que, além de tudo, ainda tem o emocional, né, Tati? Que as pessoas, geralmente, o próprio médico, os próprios profissionais ainda desconhecem esse lado. E é a minha grande paixão, né? O meu mestrado foi em câncer de mama e a gente fez... o título do mestrado foi... conflitos emocionais, a causa negligenciada do câncer. Então, a gente provou, a gente avaliou em torno de 60 mulheres e todas elas tinham o mesmo conflito emocional associado ao câncer, antes da doença, o mesmo. Então, assim, a gente está tentando fazer ciência, né? Não é algo que as pessoas pensam muito do lado holístico, né? Quando se fala do emocional, e é muito mais do que isso. Hoje eu me considero hoje uma cientista, porque eu vivo disso, e as pessoas realmente acham que é algo holístico. Então fica esse diz que não me diz, sabe? Então as pessoas têm que entender que é algo muito, na ciência, é muito assim, descrito já, né? Eu estudo sobre neuroimunologia, então assim, é algo que já tem aí em tudo quanto é lugar. E eu acho que é muito interessante trazer esse assunto, né? Porque de repente muitos que são meus seguidores, que eu falo muito de coach vida, coach carreira, principalmente carreira, mas eu achei super importante você vir falar de forma bem mesmo técnica, porque é o que você falou, por trás de tudo isso não é holístico, né? São hormônios, são vários itens que vocês analisam aí de forma biológica que contribuem para o emocional, para a mente, né, para o espírito. E a gente observa muito isso, Louise, dentro das empresas, por exemplo. Tem muita gente que está adquirindo doenças, né, psicossomáticas, que você fala. Eu mesmo já tive no início, acho que muita gente não sabe, mas quem trabalhou comigo um período dentro de uma multinacional, comecei a ter síndrome do pânico, porque acho que a sobrecarga era tão grande, eu não sabia como equilibrar tudo isso, que realmente a gente
vê que muitas pessoas estão adoecendo devido à falta desse equilíbrio, né? Dentro das empresas. A questão, assim, que eu tento bater muito na tecla para os meus alunos, né, para os meus pacientes, é o seguinte: existe uma sincronicidade corpo e mente. Não existe os dois separados. Não existe só a saúde, a doença emocional. Não existe só a doença biológica. É sincrônico. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo muito prático para você. Vamos dizer que você está com gastrite, tá? E aí essa gastrite, simplesmente você consome café, come chocolate, come alimentos ácidos e dói seu estômago. Tem a questão biológica, não tem? Então você, por uma alimentação inadequada, está sofrendo. Mas se você se estressar, o estômago também dói. Então existe essa sincronicidade. O mais interessante, tá? Se você não cuidar da saúde biológica, o emocional piora. E se você descuidar do emocional, o biológico piora. Então vamos dizer que você não tivesse nada, você se estressou no trabalho e aí você de repente tomou um café que nunca te deu problema e de repente esse café te faz mal. Na verdade não foi o café. Na verdade foi a sua fragilidade no órgão, no tecido, que desencadeou uma dor, um processo inflamatório. Então assim, é muito fato, é a realidade hoje na ciência dessa saúde corpo e mente. E a gente observa, por exemplo, dentro até mesmo de um recrutamento, da parte da carreira inicial, o coaching. As pessoas procuram um coach para ter resultados que elas desejam, por exemplo. Então a gente traz algumas ferramentas para que ela consiga andar em direção aos seus objetivos. Só que muitas das vezes a pessoa está tão depressiva, desmotivada, ela até investe o valor que ela tem lá, né, para isso, mas se ela não trabalhar isso dentro dela, até mesmo acho que você pode falar um pouquinho mais sobre até o tipo de alimentação, como você disse. Acho que quanto mais triste a gente tá, mais tranqueira a gente quer comer, né? Essa é a verdade. A pandemia está nos mostrando muito isso, que a gente está se entupindo de coisas. Tá piorando tudo, né? A gente acabou de fazer uma pesquisa. Eu acabei de fazer uma pesquisa, mais de quase 500 pessoas responderam à pesquisa. E a gente para avaliar a qualidade de vida na pandemia. E eu vou falar para você que piorou praticamente tudo, Tati. Então, assim, as pessoas, mais de 30% das pessoas começaram a se alimentar mal. As pessoas, mais de 30%, pararam de realizar atividade física. E mais, olha que isso me assustou, mais de 50% estão mais estressadas, mais ansiosas. Então, o emocional foi o que mais foi agredido nessa pandemia. E as pessoas não estão se dando conta que o próprio emocional reduz a nossa imunidade. Então, pensa comigo. Se a gente está trancado dentro de casa, se estressando, a gente está se alimentando mal, a gente parou de fazer atividade física, a gente não está tomando sol, o que acontece com nós? Diminui a imunidade. Se diminuir a imunidade, você pegar o Covid, você, né, tiver contato com o coronavírus, você pode ter uma reação muito pior do que se você tivesse, talvez, aí no seu dia a dia normal. Então, assim, isso é muito drástico. E assim, o que eu mais pego no pé dos meus alunos, né? Porque assim, Tati, o que eu observo hoje, o psicólogo é encantador. Eu sou apaixonada por terapia. Eu acho que todos nós devíamos fazer terapia. E coach, eu sou apaixonada por tudo isso, né? Mas a psicóloga não tem a visão alimentar. Não tem a visão que o problema também está no intestino do paciente. Aí, o paciente procura um médico. O médico tem a visão só biológica. Ele não entende que o emocional está 100% envolvido na doença do paciente. Aí você procura um fisioterapeuta para tratar a sua dor. O fisioterapeuta cuida da sua dor, mas esquece que existem um monte de coisas, tanto biológicas quanto emocionais, envolvidas naquela dor. E aí todo mundo tá tentando ajudar o paciente sem ter uma resposta assim absurda, né? E o meu entendimento hoje é tentar levar para a maior parte dos profissionais o conhecimento sobre saúde, corpo, mente e espiritualidade, que é a saúde integrativa, né? Sim, com certeza. E você me fala um pouquinho assim sobre quais são os sintomas que a pessoa
percebe que a vida está em desequilíbrio. Eu, por exemplo, eu utilizo, como você disse, né, nós temos as ferramentas que a gente aprende ao longo da nossa vida, que no caso o meu desenvolvimento humano. E a gente utiliza, por exemplo, primeiras das sessões a gente fala sobre a roda da vida, que é o equilíbrio sobre todas as áreas da vida, né? Não sei se você já deve Sim. conhecer e tudo mais. E a gente acaba observando que acontecem alguns desequilíbrios e vêm os sintomas. Quais são esses sintomas? O que você mais trata? O que você mais trabalha? Que você acha que já são assim, sintomas de alguma forma já batidos? Que dá para a gente observar, né? Então, assim, ó, o grande problema é o seguinte, que para a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? Não é a ausência de doença. É o bem-estar físico, mental, social, financeiro. Tudo isso é muito importante para a vida da pessoa, para a saúde da pessoa, para o sucesso de vida da pessoa, tá? O que acontece é que as pessoas acham que para elas procurarem ajuda, elas têm que estar já com alguma doença, né? Então, assim, muitos pacientes chegam até mim, vamos dizer assim, com um problema no estômago, tá? Ele vem pra mim porque toma remédio há muito tempo, que não melhora, enfim. Só cai, eu brinco assim que todas as buchas caem pra mim, porque já passou por um monte de gente, aí vem. O que acontece, Tati? As pessoas precisam entender que quando ela chega pra mim, não dá pra eu avaliar só o estômago. Porque às vezes o problema não é só no estômago. Às vezes o problema é intestinal, às vezes o problema é nutricional, às vezes o problema é emocional. O que acontece? O que eu mais observo de sintomas? O paciente tem mais de 50 sintomas. O paciente chega para mim com uma queixa e quando eu vou avaliar, porque eu avalio tudo, tá? Eu avalio corpo, mente e espiritualidade. Quando eu avalio o paciente, ele tem queda de cabelo, ele tem enxaqueca, ele tem remela nos olhos, isso é um sintoma. Ele tem a sobrancelha tá caindo, os fiozinhos, ele tá com muito gases no intestino, ele é constipado, ele tem mil coisas. Dor nas costas. Você tá entendendo? Ele tem dói as costas, aí ele tá estressado no trabalho, ele tá brigando com a mulher dentro de casa, os filhos não estão dando maior trabalho na escola. Então, assim, quando a gente para e observa a vida da pessoa, a gente vê que é uma bagunça. E, na verdade, é uma bagunça porque nem ela se dá conta. Porque, às vezes, a pessoa nem tem consciência de tudo isso que eu tô falando pra você. Porque, assim, você entende isso de certa maneira quando a gente fala que quando a gente tá envolvida emocionalmente em um problema, é muito pior. É muito difícil a gente se dar conta. Quem é de fora vai ser muito mais fácil observar e entender o problema do que quem está dentro. Eu vou fazer um post mais tarde falando assim que os que cuidam também sofrem, né? Então a gente que é da área da saúde também sofre, também temos sofrimentos. Sim. Né? E a gente acha que a psicóloga não pode ter depressão, a gente acha que o médico não pode ficar doente. E isso é uma besteira muito grande. Por quê? Porque nós também temos as nossas dores. E se a gente não procurar ajuda, achar que a gente é sensacional, a gente vai ficar doente também. E eu já passei por isso. Porque assim, como eu trabalho com tudo isso ao mesmo tempo, eu particularmente dificilmente vou em outro profissional. Eu vou assim, quando eu sei que eu tenho uma dor, mas essa dor, ela é uma dor relacionada ao meu emocional, mas que eu posso melhorar com a osteopata, você tá entendendo? Entendo. Eu vou. Porque eu tento vários meios para entrar em equilíbrio. Eu faço terapia, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que fazer. Com os problemas que eu tive na minha vida, eu já fiz terapia, eu já fiz coach, eu já fiz bioalinhamento, eu já fiz coisas familiares, aquelas coisas que tem, aquelas sessões de família, que eu esqueci o nome agora. Constelação, né? Constelação familiar. Eu já fiz todas essas terapias, por quê? Porque eu também preciso me entender. E é muito difícil olhar para nós. É muito fácil olhar para o outro, né? Dificilmente a gente consegue olhar para os nossos próprios problemas. Sim, até porque a gente vê muito isso, por exemplo, porque até, novamente, para quem está chegando, a gente fala muito sobre saúde integrada, né? Para que eu me sinta motivado a buscar aquilo que eu desejo, no caso da carreira ou da vida pessoal, os objetivos em comum, eu preciso estar me sentindo bem, né? De forma mental, de forma na física mesmo, né? No corpo, igual você falou, no bem-estar, seja numa forma
mental, espiritual, alimentação. Então, isso é importante, né? E como que a gente pode trabalhar isso? Por exemplo, Luiz, você, quais são as dicas que você dá para, de repente, alguém que não tem ainda a possibilidade ou mais para frente vai poder fazer uma consulta com você? Quais são as dicas que a gente pode trabalhar isso de alguma forma com essas pessoas que estão, de alguma maneira, emocional abalado ou a parte física mesmo? Eu falo sempre que existem vários pilares da saúde e eu considero alguns mais importantes. Então, eu considero quais são eles, tá? Você vê que são coisas muito banais e que as pessoas não cuidam. Por exemplo, beber água. As pessoas não bebem mais água. As pessoas passam o dia todo, tem gente que fala para mim que não gosta de água. Só que água é um nutriente. A água é essencial para carregar os nutrientes no nosso corpo. Ela é essencial para várias funções, né? O que acontece? Sim. A água é um dos pilares da saúde. Você que não faz nada, você começa melhorando o seu aporte de água, tá? Segundo ponto muito importante. Você já ouviu o significado da palavra respiração? Não. Respiração significa revitalizar a alma. Tanto que a gente usa a respiração para melhorar a ansiedade, não é? Sim, sim, a gente trabalha várias. A respiração é quem faz as trocas gasosas importantíssimas para a manutenção do nosso organismo. As pessoas, para você ter uma ideia, estão respirando 30% somente da capacidade biológica. Por isso que Então, até, assim, às vezes, em alguns momentos a gente faz algumas técnicas de respiração, a pessoa sente tontura, é né? lógico, porque ela não se oxigena de forma adequada. Quando ela faz isso, ela sente esse baque de certa maneira, né? Então, eu peço para os meus pacientes respirarem pelo menos uma hora, a cada hora, 3 respirações profundas. Então, para você ter ideia, Tati, até quem quer emagrecer, os metabólitos do emagrecimento saem por respiração. Então, o CO2, que é o ar que vai ser exalado, ele faz parte do metabolismo do emagrecimento. Quem quer emagrecer tem que respirar adequadamente. Então, assim, são coisas banais, né? A alimentação, eu acredito que seja o pilar, grande pilar da saúde biológica, tá? Então, assim, Sim. se você não se alimenta direito, nenhum nutriente chega até as suas células. A gente precisa das vitaminas do complexo B para produzir energia. A gente precisa do magnésio para fazer produção de diversas, né, para melhorar, por exemplo, taquicardia, para não ter hipertensão. A gente precisa de B12, por exemplo, para melhorar as funções cerebrais. Só que se as pessoas não consumirem, não vai cair do céu os nutrientes, né? Então, as pessoas precisam ter uma alimentação mais in natura possível. O que é, gente, eu sou especialista em adequação nutricional também. Então, o que é um alimento in natura? É aquele que você come e você pega na feira, no supermercado e está pronto para você consumir, né? São as verduras, as frutas, os vegetais de uma forma geral, as oleaginosas, né? As gorduras saudáveis, que a gente fala muito. Mas acabou de ser uma pesquisa que 47% da alimentação do brasileiro é uma alimentação de ultraprocessados. Ou seja, Eu ouvi que você pôs mesmo. Eu vi. o salgadinho, Os congelados, né, que você compra para ser mais rápida a vida, né? Eu acho que a gente exatamente. observa muito isso, até mesmo em carreira, que as pessoas hoje estão muito desgastadas. Então, A maioria que me procura hoje para ter uma transição ou para mudar de emprego, ou porque pediu até demissão sem ter nada em vista, é porque estava na staff mesmo, chegou no limite. o Tati, a gente atende muitos pacientes hoje com um processo que chama fadiga crônica, tá? Isso tem que ser falado. Porque, assim, é um processo onde a gente produz uma quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, de uma maneira muito intensa. Então, sabe aquelas pessoas que chegam no limite do estresse na vida? E aí é igual Sim. o pâncreas, que a pessoa fica diabética, que para de funcionar porque não aguenta mais produzir insulina. O Uhum. nosso, a gente tem a adrenal, que é quem produz o cortisol, ela para de produzir também cortisol. De tanto que produziu, de tanto que ficou estressado. E aí o que acontece com o nosso corpo? Desmonta. São aquelas pessoas que estão em estafa que você está falando. E aí, Isso. que carreira que suporta isso?
Não Nenhuma. suporta. Não. E aí a gente precisa entender que às vezes o problema, a pessoa está se dando mal na carreira, mas às vezes o problema não está na carreira, Não, não né? está, O exatamente. problema está Vem em muito casa, atrás. no relacionamento, o problema está na alimentação, que se alimenta muito mal, o corpo não tem energia para trabalhar. A gente sabe hoje que as pessoas mais felizes produzem mais no trabalho. Então, se você estiver infeliz com qualquer coisa na sua vida, isso vai interferir no seu trabalho, né? E aí Sim. a infelicidade no seu trabalho gera mais causa ainda. Porque se eu sou seu chefe e vejo uma pessoa sem motivação, uma pessoa improdutiva, porque tá infeliz, faz o básico. Você não concorda comigo? É aquela Sim, pessoa que reclama de tudo. É aquela pessoa que acha que o amigo aqui do lado é ele que vai ser promovido. Porque, né, tem gente que já pensa assim, eu nunca vou ser promovido. Quem vai ser promovido é o do lado. A pessoa já decretou aquilo na vida dela. Às vezes nem ela até tinha uma chance, mas como ela achou que era o outro, ela parou de fazer tudo para se dar bem. Então é o é outro isso. mesmo que vai ter escolhido. Então, assim, as pessoas precisam entender que é tanta coisa envolvida, né? Seja carreira, seja saúde física, seja saúde emocional, e na verdade está tudo entrelaçado, que não Está dá para tudo separar, entrelaçado. né? E você acha E que, aí, por exemplo, igual essas estafas, enfim, que a pessoa chega no limite, tem alguma forma de repente, igual você falou da física, seria o alimentar. Mas existem alguns alimentos que contribuem para que a gente entre nesses estados mais depressivos, de estresse, igual você falou, de hormônios aí que podem alterar tudo isso? sim, sim. Hoje as pessoas estão altamente inflamadas. Existe o que a gente chama de inflamação de baixo grau. As pessoas, não é igual a gente bate assim na mesa, fica com o dedo inflamado, dói, 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 né? E a gente sente, fica quente, enfim. É uma inflamação silenciosa. É uma inflamação que você está toda inflamada e você não sabe que tá. Porque não dói, porque você não sente nada. Só que isso está corroendo o seu organismo por dentro, Tati. O que que causa isso? Muitas coisas. Mas a gente fala que tem os grandes vilões, o que a literatura científica fala hoje. O glúten, que as pessoas acham que é uma brincadeira, é altamente deletério para o nosso organismo. Aí você pode me perguntar, então você não come nada de glúten, você não come uma pizza? Lógico que eu como. Mas o problema é que as pessoas querem comer o pão de manhã, né? Aí elas querem comer a pizza à tarde, o refrigerante junto, elas querem comer o chocolate. Você tá entendendo? O grande problema é esse. Então, assim, o glúten não pode ter na nossa rotina. Então, primeiro, O os glúten, farináceos só de uma forma para as geral. pessoas entenderem, deixa eu só interromper você um pouquinho. O glúten é Farinha de tudo que tem trigo, na né? farinha de trigo? É. Basicamente. Se você olhar, é tudo, tá? Tudo hoje que você compra pronto tem glúten. Primeiro Entendi. ponto. Outro alimento que é também um grande vilão são os lácteos. Eu não tô falando só do leite aqui, eu tô falando de tudo que tem leite. Então, assim, o requeijão, todas as coisas que a gente gosta, Tati. Que a gente gosta, a gente cresceu comendo tudo isso. Queijo. Eu sou Queijos, de que a leite gente mineira, que adora. amo queijo. Ah, meu Deus. Eu não tô falando que as pessoas têm que tirar, gente, mas eu tô falando que a gente tem que deixar isso pro final de semana, sabe? Para aquele momento especial. Nossa, você recebeu uma visita na sua casa, você quer fazer uma lasanha, você vai pôr glúten ali, você vai encher de queijo, tá tudo bem. O problema é que a gente faz isso todos os dias, né? O Todos os glúten, dias. então, os lácteos, o adoçante é um veneno, a bebida alcoólica tem glúten, né? Além de ter o álcool, ainda tem o glúten. Sim. Então, assim, são os ultraprocessados de uma maneira geral. O milho de lata é muito mais fácil. Você chega na sua casa, abre a lata e tem o molho de tomate. Eu acho o fim do mundo, gente. Porque para você fazer um molho de tomate, leva 10 tomates. Aquilo ali Isso. no saquinho é uma mistura de sei lá o quê. A gente Entendeu? não sabe, exatamente. 10 tomates custa hoje R$ 5. Você vai comprar um pacotinho desse de molho de tomate, custa 70 centavos. Então, assim, não fecha a conta, né? Sim. De uma forma geral, é tudo isso que vem pronto para nós. E quando, por exemplo, chega um paciente com uma doença psicossomática, né? Que são essas que mais eu observo em todas as pessoas que me buscam, me procuram de algum jeito, estão insatisfeitas com algo e a gente observa isso em tudo nela, né? Desde o corpo, da mente, do espírito, da motivação, da desmotivação. Então,
por exemplo, além dos alimentos, a parte da mente, como que ela equilibra isso? Quais são os pacientes que chegam para você? Como que você trabalha, trata eles? E, por exemplo, uma pessoa que, igual eu, teve síndrome do pânico, tem uma Então, receita? O que que você... eu acho assim que o meu grande diferencial, por isso que eu atendo para pessoas, né, de diversos outros grandes profissionais, é porque eu já sei a causa da sua doença quando você chega no meu consultório. Opa, desculpa. Então, assim, se você chegar para mim com a síndrome do pânico, eu sei qual que é o seu problema. E eu vou só procurar dentro do seu problema a questão envolvida. Então, eu vou dar um exemplo. A síndrome do pânico tem relação com medo no território. O que estava acontecendo que você estava apavorada, por exemplo, entendeu? E tem relação com outras questões também que eu não vou colocar aqui, que são coisas mais profundas. Mas assim, você chegou com fibromialgia para mim, que é uma doença dita psicossomática. Eu sei que a fibromialgia tem relação com amarras familiares. Geralmente a pessoa abandonou todos os seus sonhos para viver o dos outros. Vou dar um Nossa, exemplo. Uma mãe, a mulher trabalhava, de repente ela tem filho e ela decidiu abandonar a carreira para cuidar da família. Só que depois passou 10, 15 anos, ela percebeu que ela não fez nada da vida dela e ela só fez para a família. E ela sente o quê? Que ela abandonou os seus próprios sonhos para cuidar de pessoas que estão seguindo a vida. E aí ela entra num processo de desvalorização muito intenso. Então, assim, eu acredito que seja o meu grande diferencial hoje. É já saber o que você tem antes mesmo de você me falar. Então, isso é muito importante. Aí eu vou buscar na sua história de vida como eu posso te ajudar. Mas o que eu falo hoje para os meus pacientes, Tati, é que assim, a autoestima está muito baixa, a desvalorização de si está muito baixa, a insatisfação está muito baixa. E qual é o grande segredo? Aí a gente entra até com a espiritualidade aqui, porque espiritualidade não tem relação com dinheiro, desculpa, com religião. Religião, Tem né? relação com propósito de vida, tem relação com fé. E o que é a fé? É a capacidade de você enxergar algo que não existe hoje. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Você tem que enxergar além da sua dor, para se você quiser sair dela. Porque se você ficar pensando o tempo todo que sua vida é uma desgraça, ela vai continuar essa desgraça que você está vivendo. Se você continuar o tempo todo pensando que o seu marido é um terror, ele vai continuar sendo aquela pessoa terrível que você imagina. Se você continuar pensando que o seu trabalho é uma droga e todo dia você vai chegar nele, você está tão desmotivado que você vai chegar e você não vai fazer nada para modificar, que a sua vida só vai piorar. Então, para mim, hoje, uma das grandes... Tudo que eu falo para os meus pacientes, um dos grandes, vamos dizer assim, que eu falo para eles de uma forma geral enxergue além da sua dor. Vá além da sua dor. Não foque na sua dor. Já diz o ditado que você foca, se expande, né? Isso eu sempre compartilho com eles. Exatamente. E aí, Tati, eu sempre dou uma dica muito especial para os meus pacientes. Todos nós temos a maioria das pessoas tem uma religião. Hoje eu sou espiritualizada, né? Sou espiritualista. Eu acredito que é Deus ou se me convidar e eu me sentir bem, eu vou em qualquer lugar. Mas enfim, o que eu falo para as pessoas, sabe como que a gente move montanhas e transforma a nossa vida? É ter coerência entre o que você pensa, o que você sente, como você está emocionalmente falando, quais são as emoções que você está gerando, porque essas emoções elas vão gerar uma ação. Então são pensamentos, sentimentos, emoções e ações coerentes. Então vou dar um exemplo. A pessoa tem fibromialgia. E aí ela pensa que ela tá com a saúde perfeita. Mas o que ela sente é tristeza. Já tá incoerente, não vai dar certo. Isso. Ela tem que achar que ela vai melhorar, ela tem que sentir melhor, ela tem que agir como se ela tivesse melhor. O que significa isso? Que ela tem que se esforçar para se sentir melhor. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença no mundo. Porque se ela pensa, igual a pessoa que quer emagrecer, né? Põe a foto da Gisele Bündchen lá na geladeira, olha pra Gisele Bündchen assim, eu vou virar Gisele Bündchen. Aí olha no espelho e fala, meu Deus, eu sou uma baranga. Então, é incoerente. Você pensa uma coisa, mas o seu sentimento é outro.
Mas é verdade. Eu falo É muito verdade. assim, de uma maneira que as pessoas entendam, para que elas tenham consciência do que eu tô falando, é a realidade. Porque existe, né? Você lembra aquela vez que saiu aquele filme O Segredo? Todo mundo assistiu esse negócio, que todo mundo ia Sim! ficar milionário, ia ganhar na loteria, ia ficar É, magro, bonito, inteligente, todo mundo ia ser bem-sucedido. Só que isso não funciona. Por que que não funciona? Porque tem que ter todo esse conjunto, sim, se for só inclusive a ação. querer, mas não fazer nada para mudar ou para pensar diferente, não adianta, né? Exatamente. E aí a gente fala que parece tão simples, né? Mas a realidade é que é muito difícil. Não é fácil. Eu Sim, tenho sim. paciente, eu tendo hoje, ô Tati, paciente que é de queda de cabelo, há pacientes com câncer. Hoje o que eu mais recebo são pacientes graves com câncer. Então, pacientes com recidiva de câncer. Então, assim, o que eu vejo hoje, você pensa que uma pessoa tá com câncer, muitas vezes a medicina clássica fala para ela, vai embora, que você não tem o que fazer com você. E você tem que tirar a pessoa dessa dor e mostrar para ela que pode ser que exista vida, que nada é determinado. E a gente tem Sim, casos com um paciente que, de repente, depois de 3 meses de tratamento, o câncer evoluiu 50%. A gente tem casos de 80% de coisas controladas. Então, assim, a gente precisa entender que a medicina, a saúde, vai muito além do que é pregado hoje. Não é o medicamento sim, que você toma. Isso muitas vezes é muito importante, né? Mas não é o sim. medicamento, é você. O que que você está fazendo? Né? O É. que você está buscando de diferente. Uma pílula não vai ser mágica. Sim, eu até, de verdade, ao longo dessa minha carreira de desenvolvimento de recursos humanos, trabalhando com pessoas, ao longo da vida, e principalmente acho que nos últimos anos, ficou muito claro isso pra gente, que uma coisa está super ligada à outra, né? A Sim. carreira, ela não vai ser boa se a pessoa não tiver uma qualidade de vida lá na casa dela. Igual você falou, de relacionamento, de saúde, de disposição, de espiritualidade. O que que adianta eu estar com um gerente lá que trabalha vários, eu vi acontecer e ainda vejo porque a gente faz muita consultoria, mas o gerente fala assim: eu queria que o meu dia tivesse 48 horas para você É. trabalhar? Faz sentido? Não faz. Olha, eu já fui workaholic, sabe? Eu já trabalhei Né? muito. Já cheguei a trabalhar 15 horas por dia, 14 horas por dia. Hoje eu tô com um bebezinho na minha casa, mas antes É, mesmo do bebezinho, a gente precisa entender que nós precisamos ter vários pontos na nossa vida. Não dá só para trabalhar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter um momento para cuidar da nossa saúde, a gente precisa ter. E se a gente não souber dividir isso, uma hora o corpo vai reclamar. Uma hora, né, as coisas vão cobrar. Tudo vai cobrar, né? Então isso é muito importante. e é o que você falou, e assim, eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo entender isso. Tem coisas que a gente precisa, sim, de ajuda profissional, porque nós também que ajudamos de alguma forma, a gente precisa. Então, a gente precisa ter é, essa ajuda mesmo, né, bem A gente técnica, que sempre a gente precisa. estuda, embasada, né, para que a gente possa, de repente, orientar. Porque às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, mas muitas das vezes, dependendo do estado que a pessoa está, emocional ou físico, é importante ter uma ajuda, né? Então, Uhum. pessoal, é muito importante mesmo você sentir, eu procurei ajuda, mas eu ainda não me doei ou ainda não senti que estou preparado para seguir sozinho. Continue essa ajuda, continue com esse Sim. profissional, que é muito importante para vencer e superar tudo isso, né, Luiz? E ter essa consciência de união das coisas. Não adianta eu passar na Tati uma vez por semana para trabalhar minha carreira e a minha saúde física tá um horror, porque os gerentes, aposto com você que os gerentes chegam para você tudo obeso, tudo estressado, se É, alimentam super mal, a e se maior não for parte, e assim, obeso, e se não pegar, se não for obeso, você pega lá os exames de sangue, fígado, ela tá tudo nas alturas, hipertensão com 30 anos. E daí você fala, gente, até quando vocês vão durar? Vocês vão durar mais 5 anos e pronto, acabou a minha vida. Então, acho que realmente o equilíbrio às vezes não dá certo no relacionamento amoroso. E daí é uma bola de neve, não acompanha o crescimento dos filhos, como você disse, ou às vezes nem tem relacionamento porque só trabalha. Então, gente, realmente a roda da vida ela é simples, mas ela é um alerta já para a gente pensar. Eu estou investindo tempo na minha saúde, estou investindo tempo nos meus relacionamentos, estou investindo tempo no meu desenvolvimento pessoal, mental, espiritual. Então, acho que é um conjunto de tudo, né, Luiz?
É mais engraçado, Tati, é que o que eu vejo hoje, as pessoas precisam chegar no fundo do poço para poder pedir ajuda e para poder talvez mudar. Porque, assim, por exemplo, com esses 47% do que as pessoas comem é tudo ultraprocessado, a maior parte das pessoas dizem que não vão mudar o estilo de vida. Aí, quando tem um câncer, é obrigado, tá entendendo? A maior parte, por exemplo, que o cara chegou a gerente de uma empresa, só que dentro de casa não tem tempo para a mulher, não sabe o que está acontecendo dentro de casa. A hora que a mulher dá, né, dá o pé no cidadão, aí ele vai procurar entender. Mas aí às vezes é tarde demais. As pessoas às vezes precisam chegar no fundo do poço, só que o fundo do poço é muito fundo, eu falo para as pessoas, sabe? Então, assim, É, as pessoas às vezes esperam uma doença chegar, o relacionamento acabar, né? O financeiro ser prejudicado, a carreira acabar, tipo, na frustração, porque não pedem ajuda antes, porque chegam no limite. Isso é muito preocupante. sim, sim, a gente tem que ter o equilíbrio. Não é por um acaso que a gente vem com esses temas, né? Porque eu acho que a gente tem que contribuir de todas as formas para que a pessoa reflita sobre o que ela está fazendo com a vida dela. É claro que eu também, eu até falo para você, eu sou um exemplo bem simples disso, como eu já tive síndrome do pânico, eu vejo que algumas coisas volta o gatilho, algumas situações que eu passo me voltam a ter aquele pânico fora do normal, e a pandemia foi uma dessas. A minha Sim. vida profissional e pessoal virou de ponta cabeça. E eu falei, e agora, o que eu faço? Eu tinha duas alternativas. Ou abraçar de novo a minha síndrome, o meu pânico, a minha ansiedade, ou trabalhar para que eu pudesse continuar vivendo. E assim, eu falo que a pandemia foi péssima nesse sentido de eu ter que me inovar novamente, me recriar, me reinventar, mas tudo melhorou porque eu comecei a refletir mais do que eu não tinha parado antes em relação à Aí as saúde, que você pessoas, é disse. engraçado que as pessoas me perguntam assim, como é que eu trabalho meu emocional? Falo, gente, se você parar para perceber o que você está pensando, já é um grande avanço. Porque as pessoas não entendem que tem 70 mil pensamentos por dia. Só que 95% desses pensamentos está relacionado ao passado e todas as tragédias que a gente vive na vida. É Porque mesmo, essa informação eu não sabia. a gente precisa se proteger. Então, 95% do tempo a gente está remoendo coisas do passado, tá? Só para você entender. Às vezes a gente é o que a gente falou. Você quer virar Gisele Bündchen, mas tudo que você traz de carga emocional é daquela pessoa obesa, horrorosa, que se sente com uma autoestima Sim, super baixa, tá? Então, sim. assim, o emocional é trabalhado se você começar a perceber o que você está pensando, o que você está sentindo. É fazer uma meditação, muitas vezes, de 15 minutos. É você, né? E meditação, gente, tem no YouTube 1 milhão de meditações guiadas que são excelentes. Sim, tudo, gente, tudo tem, né? Eu tô fazendo atividade física no Sim. YouTube. Gente, é Atividade meditação. física ajuda, porque a atividade física ajuda a produzir vários hormônios que estimulam o bem-estar. Agora, a maioria das pessoas não sabem que é no intestino que é produzida a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E que É se elas não mesmo. se alimentarem bem, não vai produzir serotonina. E aí a saúde emocional vai para o beleléu. Então, olha só para você ver. Se não cuidar do intestino, a saúde emocional piora. Se a saúde emocional piorar, a pessoa tem diarreia, não é assim que funciona? Então É tá tudo verdade. interligado. É Não tem outra verdade. maneira. E faz muito sentido, né? Porque quando você começa a melhorar, igual eu, por exemplo, a alimentação, eu tô seguindo muito vocês aí, as dicas também, né? Fazendo acompanhamento, e a gente observa que a atividade física, alimentação, como melhora a nossa motivação para, Sim. né, até mesmo a resiliência. Ah, não, hoje eu não tô legal, não tô, vou fazer uma atividade, fazer uma caminhada, né? Eu faço uma caminhada gratuita, não dá para sair, vou fazer dentro de casa. Mas como que isso melhorou a minha vida realmente nesses últimos meses de pandemia? Nesses últimos anos, eu tenho me dedicado à atividade física que eu sempre detestei. Então, por exemplo, exercício físico na academia, para mim, é o fim do mundo, entendeu? Eu me dou bem hoje caminhando no parque, porque eu gosto de natureza, eu gosto dessas coisas. Então, assim, ficar presa, aprisionada dentro de casa esses últimos meses, porque eu tava grávida, gente. Então, assim, é Isso. assustador saber que você é um fator de risco. Se você sair de casa e pegar uma doença dessas, quem se garante nisso? Ninguém se garante primeiro Não, nessa doença, né? Então, assim, é realmente muito difícil ficar sem o exercício. Então, assim, em casa não é a mesma coisa de fazer na rua, né? Da minha caminhada, que eu gostava de fazer. Mas ainda assim, a gente não pode deixar de fazer.
Nem que seja fazer um alongamento, fazer, né, algum exercício aeróbico mais leve, mas pelo menos manter esse estímulo aí que a gente tem que dar para o nosso corpo, né? Não, sim, com certeza. E, assim, as dicas que você daria para a gente poder equilibrar aí o corpo e a mente em tempos de pandemia, o que mais que você pode, como que a gente pode utilizar isso no dia a dia, além da alimentação? O que mais que você acha que é interessante para a gente até evitar essas doenças psicossomáticas da carreira, né? Você tem alguma outra... Então, Tem a tanta gente coisa que você está comentou a falando aí. alimentação, a respiração, a água que você bebe, né? O sono é muito importante, o equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional, gente, a gente consegue através da meditação, a gente consegue através do autoconhecimento. Você olhando para você é o que a gente está falando, isso tudo muda completamente. Só que olhar para dentro de nós dói muito e tem que ter muita coragem de olhar para dentro de nós. Porque quando Sim, você olha sim. para dentro de você, você vê que você é a causa dos seus problemas. Se você enxerga, você se enxerga como a causa, você entende que só você pode modificar a sua vida. E aí vem o que? A autorresponsabilidade. Ou eu vou mudar, ou eu vou sofrer o resto da minha vida. E é isso que a maior parte das pessoas não entende. Que tá nelas, né? A grande chave aí da cura que elas desejam, a grande chave de um relacionamento melhor, a grande chave de uma saúde física melhor. Então, assim, a grande chave do emocional mais equilibrado, tudo isso só depende de si. Então, assim, se eu posso deixar uma dica, realmente é olhe para dentro de você, olhe para você, se perceba, busque autoconhecimento. E, obviamente, se a gente não pode pedir hoje, Tati, a gente não pode ter uma ajuda de um profissional, porque a gente está sem dinheiro, por exemplo, é o que Sim, a gente falou. Hoje, na internet, não é algo específico para você, porque, assim, o que é específico muda sim, tudo, né? sim, Mas, sim, assim, claro. se você buscar informações, existem informações hoje, milhares de informações, né? Por exemplo, no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho no meu Instagram, eu publico 2 vezes por dia. Eu faço stories todos os dias falando de coisas, de artigos científicos, de coisas super interessantes, super novas. Então, assim, a informação tá aí. Só Ai, que o que adianta você ter informação e não ter ação, né? exatamente. A motivação, Porque né? Que a gente fala isso. Eu preciso estar motivado para agir. a emoção, gente, ela tá ligada à ação, tá? Na verdade, a palavra emoção está relacionada a movimento, a ação. Então, assim, você pode saber ter todas as informações, mas se você não tiver uma emoção positiva, se você não estiver se sentindo, se você não tiver autoestima, se você não estiver se sentindo valorizada, você não vai modificar, você não vai ter ações que te levem a ser ainda melhor. Então, assim, a grande chave está em nós. Essa é a grande saída. É isso mesmo, Luiz. Nossa, eu agradeço de coração a sua participação, né, nessa live Agradeço. nossa. Realmente muito rico essas informações que a gente sabe que às vezes a maioria das pessoas ainda não tem, o que você falou, tá aí na internet, mas muitas vezes a gente nem sabe como procurar, o que procurar. Agora vocês já têm aí, e depois eu vou deixar novamente, se a Louise puder falar, o Instagram dela, o YouTube, enfim, todos os canais para que as pessoas possam se dirigir até você, conversar um pouco mais sobre isso, e quem sabe até realizar uma consulta, como eu tive essa bela oportunidade. Que mudou E eu acho bastante que também quando você veio, viu, Tati? Faz você viu? tempo. Faz tempo mesmo, tem que voltar. Agora Mas ela tá assim, pertinho aqui, São José, né, comecem Luísa? a seguir o Instagram, que é onde eu coloco mais, eu publico mais, que é @doutora.louisesoares. Se você me procurar doutora Louise Soares, geralmente você vai achar tudo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Eu tenho o site também, www.doutoralouisesoares.com, que tá bem legal. A gente tem blog falando sobre vários assuntos. Então, gente, tem muitas coisas que você pode começar a ter conhecimento. Comece a ter conhecimento, que aos poucos também não é assim, né, Tati? Ah, amanhã eu tô fazendo tudo. Não é assim. Não, É um não é, passo é de um cada vez, processo, porque né? senão é um processo que eu estou nele até hoje. Eu que tenho conhecimento ainda estou nesse Sim, processo. é Isso nunca contínuo, vai né? acabar. Isso nunca vai acabar, É né? contínuo. Então, E, é isso. mas obrigada mais uma vez. Assim, até gostaria de deixar assim, fechar
agradecendo todos que participaram, que entraram, que comentaram. Adorei todos que puderam estar presentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa live a gente vai salvar depois. E assim, gente, para fechar, que a saúde integrada realmente é muito importante, mas e acima de tudo isso, se amar, né, Luiz? E quando a gente se ama ou quando a gente começa a ter essa percepção, que você falou, muitas das vezes a gente deixa a correria do dia a dia para a gente fazer tudo, menos olhar para nós, menos cuidar de nós a partir do momento da alimentação, da parte mental, da parte espiritual, parar um pouco e dedicar um tempinho para você, né? Sim, eu sou conhecida como a doutora do amor pelos meus pacientes. Eu agarrei essa informação porque eu achei lindo. Mas assim, o amor geralmente muda tudo. O amor pelo que você faz no seu trabalho, o amor por si próprio, o amor pela sua família, o amor pelo seu marido que te trata mal. Porque se você der para ele aquilo que você espera receber, as coisas também começam a mudar. Então, assim, o amor muda tudo. O amor, a autoestima, né? Isso tudo pode modificar muita coisa. É verdade. Até você falando isso, de você dá, você recebe aquilo que você dá, é muito realidade, né? Com então, certeza. O que você dá, o que você ingere, você vai receber em troca. Se você dar coisas boas, você vai receber coisas boas das pessoas, do seu trabalho, do seu relacionamento, da sua saúde. Se você está ingerindo algo bom, lógico que você vai ter só coisas boas como retorno. Eu sempre falo, seja saudável para ter saúde. Não dá para ser ao contrário, né? É verdade. Dê amor para você receber também. Então, não tem outra solução. É isso que a gente tem que fazer, é o dar para que a gente possa receber. Obrigada, doutora do amor. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo. Amei conversar com você. Espero que quem participou também tenha adorado, Luiz. Espero rever você com outro tema, um outro dia e também pessoalmente, em breve, se Deus quiser. Com certeza. Todo mundo, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você também. Vai lá cuidar da sua filha, né? Do meu bebê, meu menino. Filho. Então um beijo. Meu anjo, 2 meses. Parece um mocinho. Belezinha. Eu já vi. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Fica com Deus.